Abra a sua Bíblia no Salmo 12. Salmo pequeno, mas muito rico para nós nesta manhã. Ao mestre de canto, em tom de oitava, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis, e entre os filhos dos homens falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata, refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O Senhor está aí, ó Deus, da Tua palavra. Abre o nosso coração, Senhor, para entender a Tua lei, Senhor. Conduz, ó Deus, no entendimento gracioso da Tua verdade, Senhor, para que possamos explorar, ó Deus, com magnitude, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja receptivo à Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e Te oramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Salmo de Davi. O título do Salmo, irmãos, ele é um título logo de cara que diz que é um salmo litúrgico, um salmo para adoração. Também nos dá notas informativas como deveria ser tocado este salmo. E aí nós aprendemos uma grande lição: a importância dos salmos para a vida piedosa dos crentes, especialmente na liturgia, no culto, na adoração a Deus. Precisamos entender que há uma necessidade da igreja voltar e resgatar o cântico dos salmos na sua liturgia. O título sugere que o mesmo foi composto para o culto, é um salmo litúrgico. Ele começa ao mestre de canto. O estilo da música é chamado de siminete ou shiminote, que é em tom de oitava, indicando como a melodia deveria ser tocada e de que maneira deveria ser apresentada à igreja em tom litúrgico, de um louvor orante, de um cântico orante. Na verdade, os salmos são orantes, eles são dados à oração para nós. A ocasião em que o salmo foi escrito, quando Davi escreve, alguns entendem como sendo que ele estivesse fugindo de Saul e da perseguição de Saul. E observamos no salmo um grito de busca por justiça da parte do poeta aqui. Ele começa a clamar por justiça diante de Deus, pedir: Deus, me julga a minha causa, Deus, cuida de mim, Deus, trabalha em minha vida. Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar quando nós estudamos o Salmo de número 12. Porque ele serve para a nossa sociedade como um todo, mostrando que quando nós aplaudimos a injustiça, quando nós aplaudimos aquilo que é mal, quando nós damos aplauso àquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que é contra a vontade de Deus, os justos somem da terra. Não há fidelidade,
não há mais amor a Deus e a sua palavra. Então, nós vamos, neste contexto, nesta linha de entendimento, compreender como Davi clama por justiça diante de Deus. Primeiro, ele faz isso revelando o seu profundo lamento pela situação na qual ele vive. Versos 1 e 2, olha o que é que diz o texto. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e com coração fingido. Aqui ele revela o seu grito de lamento. Há um grito de socorro aqui no poeta. Ele diz assim: socorro, Senhor. Na verdade aqui é salva-nos, Senhor. Já não há pessoas confiáveis, já não há pessoas piedosas, já não há pessoas santas no mundo. Parece que sumiu as pessoas que devotavam adoração a Ti. Parece que sumiu as pessoas que Te cultuavam, que buscavam santidade no Senhor, buscavam santidade através da Sua palavra. Esse é o sentido da palavra piedosos, homens piedosos aqui no texto. Aqui, nesse grito de salvamento, de socorro, ele usa a palavra hebraica para descrever ajuda, socorro. O poeta, ele como escritor, ele clama por socorro. E como é que ele faz isso? Por que ele faz isso? Primeiro, por causa do progresso dessa impiedade que vai avançando, que vai crescendo, vai avolumando, vai tomando corpo, vai tomando forma até entre os piedosos. Parece que a igreja do tempo de Davi estava negligenciando a santidade, como a igreja de nossos dias negligencia a santidade prática. A santidade de glorificar a Deus, de honrar a Deus, de temer a Deus, de obedecer a sua palavra, de seguir a sua palavra. Mas é interessante, irmãos. Por causa da impiedade do ímpio, do progresso dessa impiedade, não há mais, ele diz assim, não há mais homens piedosos. Na verdade, a palavra piedosa aqui também, ela descreve a ideia de homens bons, homens com o coração voltado para o bem, homens voltados para a prática do bem, para a prática daquilo que é bom, daquilo que é justo. Então, Davi, ele usa a expressão aqui, descrevendo exatamente essa palavra bom aqui. Mas a palavra bom também não é uma palavra que traduziria apropriadamente o que significa o termo. Aqui, quando ele diz assim, sumiram os piedosos, a palavra também pode ser entendida como sumir os misericordiosos, porque ela vem da raiz de Hassad, que significa misericórdia, bondade, o amor benevolente. Ou seja, aqui Davi está dizendo que a ausência na vida da igreja, naquele tempo, pessoas que sejam dedicadas a Deus. E aí ele vai dizer assim, desapareceram os fiéis entre os filhos do homem. E aqui é interessante. Porque que ele olha para a raça humana caída. A raça humana em pecado. E ele usa a expressão filhos do homem, na verdade, no hebraico é filhos de Adão. Quando entre os filhos de Adão não há mais justos, não há mais piedosos, não há mais homens bons, não há mais misericordiosos, não há pessoas que cuidam do outro, não há mais quem ame o outro, não há mais quem zele pela tua lei. E aí ele caracteriza eles como filhos dos homens, filhos de Adão, filhos do homem que pecou no Éden. Trouxe toda a raça humana na queda, trouxe toda a raça humana no pecado, na total depravação do gênero humano. E este homem agora, uma vez encontrado por Cristo Jesus, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, se torna um homem impiedoso. Mas Davi está olhando agora, eu não vejo entre nós agora homens piedosos, homens santos, homens justos. Deus. Então, o primeiro aspecto é por causa do progresso da impiedade. Segundo, Davi ora desta forma, irmãos, por causa do aumento da infidelidade. Olha como é que ele diz. Desapareceram homens piedosos, desapareceram os fiéis. Infidelidade. Irmãos, esse é um tema muito recorrente na nossa cultura de hoje.
Não há mais fidelidade com as pessoas. Os casamentos não são mais pautados na fidelidade da palavra empenhada no ato do casamento. Não há mais fidelidade nos contratos, naquela irmandade social que nós conhecemos como contrato social. Não há mais aquela irmandade de assim, olha, eu vou fazer assim, vai ser assim, pronto. Não há mais credibilidade. A palavra infidelidade tornou-se algo muito sutil e muito glamouroso. Parece que se virou moda ser infiel, virou moda viver na infidelidade. Mas não apenas isso, irmãos. Quando o salmista diz que desapareceram, a palavra desaparecer significa sumir. A palavra fiéis aqui, a palavra hebraica significa desaparecer aqueles que eram verdadeiros, sinceros, transparentes com a lei de Deus, seguiam a lei de Deus, seguiam a palavra do Senhor. Então aqui, no hebraico aqui, a palavra fiéis aqui, tem a conotação de verdadeiro. Alguém que você consegue chegar para o outro assim, o que ele fala é verdade, é verdadeiro, ele não esconde, ele não oculta, ele não usa de superfúgios para ocultar alguma coisa, não, ele caminha amando a Deus e a verdade. Ao nosso tempo. Próximo ano é ano de política. Esse ano começa a política aqui. É neste ano. E nós vamos ouvir muitos políticos dizendo sim, assado, frito e de várias coisas. Mas fidelidade, verdade, não aparece no discurso. A terceira razão de Davi orar desta forma no Salmo 12 é por causa da presença falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores, com um coração fingido. Essa expressão coração fingido descreve a ideia de um coração que é hipócrita. Há muita hipocrisia no meio desse povo que Davi está olhando. Veja, lembra, Davi está fugindo de Saul. E alguns amigos de Davi haviam deletado Davi a Saul, levando Davi a orar desta forma, a cantar desta forma, a celebrar desta forma, a dizer assim, olha, falta pessoas com coração sincero, o coração fingido. Eu não sei o que você maquina no coração, eu não sei o que você planeja no seu coração, eu não sei o que você pensa de mim no seu coração. Talvez no seu coração você me odeie. E talvez externamente você me abrace. É exatamente isso que Davi está colocando. Precisamos deixar de sermos hipócritas. Precisamos amar as pessoas com o coração aberto, com o coração sincero, sem lábios bajuladores, sem bajular. Amar com a verdade, amar pela verdade, amar vivendo a verdade. Em segundo lugar, o que Davi faz aqui no Salmo 12, irmãos? Davi também ele denuncia a maldade que há no coração dos ímpios. Versos 3 e 4. Olha o que ele diz. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem com a língua prevalecemos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? E isso aqui é interessantíssimo, irmãos. A gente precisa entender o que Davi está dizendo aqui. A denúncia da maldade dos ímpios é muito clara. Ele apresenta as características daqueles que são ímpios. Primeiro, a característica do ímpio é ser uma pessoa extremamente mentirosa. Verso 3. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Aqui, Davi, ele ora uma oração imprecatória, uma oração de juízo. O Senhor acaba com a língua que engana, com a língua que mente, com a língua bajuladora, com a língua que adula, com a língua do adulão. Mas não apenas isto. Ele nos ensina nesse texto, irmãos, que uma das características deste ímpio é que ele é
orgulhoso, soberbo. Nós já falamos sobre isto. O orgulho, na aula passada, nós vimos na escola dominical como é terrível essa vida ser maculada, marcada pela soberba, pelo orgulho. E aqui Davi, de maneira muito interessante, diz: a língua que fala de maneira soberba. E como é que ela fala de maneira soberba? Verso 4 diz, eles dizem: com a língua nós vencemos, nós ganhamos a batalha, nós ganhamos a guerra. Nós fizemos da nossa língua a arma para destruir a imagem de Davi, para acabar com a imagem de Davi, para acabar com quem Davi é. É assim quando nós somos vítimas de calúnias, de difamações, de mexericos, de coisas contrárias à lei de Deus, e que nós, crentes, muitas vezes nos enredamos sem perceber-nos. Agora Davi, de maneira inequívoca, de maneira muito clara, coloca diante de nós esta verdade fundamental. Ele diz: olha, eles dizem no seu coração, nós prevaleceremos com a língua. E aí, quem é Senhor sobre nós? Porque os lábios são nossos. A boca é minha, eu falo o que eu quero. Já ouviu isso? Você já falou isso para alguém? É a verdade, eu tinha que dizer a verdade. Peraí, mas que verdade você quer dizer? Para magoar, para ferir, para destruir? O efeito ele é negativo, como nós aprendemos no nosso catecismo. Quais são os pecados proibidos contra o nono mandamento? O catecismo maior responde dizendo-nos o seguinte: que os pecados proibidos no nono mandamento são o perverter a verdade e o falar a verdade de maneira inapropriada, perversamente, ou com fim mau, ou com objetivo mau, perverso. É verdade a informação que você tem na mão, mas você usa ela para denegrir a imagem do outro. Você usa ela para acabar com a imagem alheia. Isso é pecado contra a lei de Deus. É verdade o que você está dizendo, mas você está com um propósito errado. E aqui, irmãos, Davi, ele ressalta esse aspecto importante para a nossa vida cristã. Ele diz que, eles dizem, os ímpios, que eles dizem com a língua, nós prevaleceremos, os nossos lábios são nossos. Aí ele pergunta, quem é Senhor sobre nós? Aqui ele usa a figura, lembra lá do Salmo dos Heróis que nós expusemos no domingo passado? Que o Senhor coloca cabresto sobre nós. Quem é Senhor sobre a minha língua? Quem é Senhor sobre a minha fala, sobre o meu linguajar, a maneira como eu falo? Quem é que governa o meu linguajar? Quem governa a minha fala? É Deus. Ou não é Deus, irmãos? É Deus quem governa a nossa fala, é Deus quem governa a nossa língua. O que nós falarmos ao outro, veja lá o que Paulo ensina nas cartas dele. Ele diz, olha, a palavra que você falar, não seja uma palavra torpe, mas uma palavra que saia para a edificação do outro, temperada com sal. Nunca fale uma palavra que agride, denigre e destrua a alma do outro, mas uma palavra que diga e fale sobre Deus e para Deus e glorifique a Deus. Então aqui está a arrogância deles. Segundo, a terceira implicação disso aqui, irmãos, é que Davi denuncia também o engano que eles têm. Verso 4. Pois disso, com a nossa língua prevalecemos, os nossos lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Ou seja, quando ele usa com a língua prevalecemos, não é a ideia de simplesmente dizer eu ganhei a batalha, mas eu usei um engano para ganhar a batalha. Eu usei um engano para destruir a imagem do outro. O que você tem feito com a sua boca? Com o que você fala? A maneira como você tem se dirigido ao outro? De que maneira você tem tratado estas coisas em relação a Deus e ao seu próximo? É exatamente aqui onde nós estamos pecando, igreja. Evitem a maledicência entre vocês. Abandone a maledicência. Falem a verdade em amor. Porque o amor edifica, mas a fofoca, o mexerico destrói. Isso me leva para a nossa última proposição que esse texto nos traz, irmãos. E assim encerrando a nossa exposição nesta manhã. Veja, nós vimos que com Davi, ele clama a Deus por justiça, irmãos. Primeiro nós vimos que Davi clama a Deus por justiça, apresentando o seu lamento diante de Deus. Segundo, ele denuncia
toda a maldade dos ímpios. E por fim, ele apresenta a sua confiança em Deus, versos 5 a 9 do nosso texto. Ele diz assim: e por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em canhão de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Deixa eu concluir, irmãos, aqui esta exposição. O salmista agora, ele contrasta o ímpio com o justo. Quando se coloca como aquele que tem confiança em Deus. Ele diz no verso de número 5, ele diz: por causa da opressão dos pobres, dos oprimidos, Deus diz que vai se levantar em defesa do seu povo. Mas quem? Quem suspira por resgate, quem deseja ser resgatado, quem deseja ver a mão de Deus operando na sua vida, Deus vai agir em prol daquele que se mantém fiel a Ele, fiel à sua palavra, fiel aos seus desígnios. Mas não apenas isso, irmãos. Deus aqui é apresentado como aquele que se interessa por aqueles que são humildes. Veja, não é nenhuma TL, não é nenhuma teologia da libertação aqui. Mas o fato é que humilde aqui é aquele que obedece a Deus, aquele que ouve a sua palavra. Aqui Davi se enquadra como aquele que é humilde diante de Deus, como aquele que está diante do Senhor. Segundo, revelando a importância da palavra em nossa vida cristã, verso 6. Ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é pura. Ela é tão pura que ela é refinada como ouro, como a prata. 7 vezes mais em cantinho de barro. Aqui Davi apresenta a importância da palavra, a regra da palavra, o fundamento da palavra, a base da palavra, o alicerce da nossa vida cristã é a palavra. Então, para eu passar pelas dificuldades e clamar por justiça, eu vou recorrer à palavra, eu vou buscar a palavra. Lembram que nós falamos isso semana passada? Orar com a palavra, invocar a palavra na oração. Mas veja aqui, irmãos, a outra verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Davi, ele continua apresentando confiança a Deus sob a sua providência. Verso 7. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Aqui Davi apresenta a confiança que ele tem na providência divina. Está difícil, eu estou longe de casa, estou longe da família, estou nesse deserto, Saul está no meu encalço, mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai me preservar, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai zelar por mim dessa geração perversa que quer destruir a minha vida, acabar com a minha existência, roubar, usurpar aquilo que o Senhor deu para mim. É exatamente essa ideia que Davi apresenta no texto. Deus é o Deus de providência, é o Deus providencial, é o Deus que planeja todas as coisas e guia todas as coisas para um bem maior, que é o livramento de Davi. Mas Davi termina este salmo alertando o seu povo, dizendo por que ele está vivendo essa situação de longe de casa, longe do culto, longe da adoração, longe dos seus irmãos. A razão está aí no verso 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. E aqui, irmãos, é uma aplicação importante para nós. Vivemos uma cultura do louvor ao que é ruim. A boa música é aquela que fala de porcaria, de traições. Essa é a exaltação que nós temos. O maior programa de audiência é colocar mulheres peladas na frente da TV e fazer com que você, telespectador, ligue para votar quem vai sair, quem vai ficar no programa. A vileza, irmãos, em nosso país, ela é aplaudida.
a morte é colocada como evidência. Recentemente vi agora um vídeo de um encontro de LGBTs dizendo: nós queremos a destruição da família. A família tradicional, como ela é constituída, homem, mulher, filhos e filhas. Esse planejamento arquitetado por Satanás, pelo diabo, tem sido aplaudido na mídia. Outro dia, assistindo a TV local aqui da nossa cidade, saiu uma notícia de que um transexual foi discriminado porque queria entrar no banheiro feminino. E a mídia ali em cima, entrevistando e dizendo, e foi lá na OAB, e perguntou na OAB o que ia fazer com o dono do estabelecimento, que o dono do estabelecimento seria processado por isto. A vileza nesse país é aplaudida. A maldade nesse país é exaltada. O pecado é amado. E não apenas nesse país, mas nos nossos corações. Criamos regras para manter o nosso coração na impiedade, mas nós não criamos regras e disciplinas para manter o nosso coração na santidade. Queremos uma vida de prazeres mundanos, enquanto queremos ter um pedaço da igreja. Liberte-se disso. Renda-se a Cristo nesta manhã. Diga: Senhor, eu sou teu, eu te pertenço. Muda o meu coração, muda a minha mente. Meu coração está amando mais o mundo do que a ti. Meu coração ama mais o mundo do que a cruz. Eu não quero isso, eu não quero meu coração amando mais o mundo. Eu quero meu coração amando a santidade, amando o Senhor. Eu não quero aplaudir a vileza, porque os perversos são evidentes, porque os perversos são aplaudidos. Mas quero voltar àquele período em que andávamos pelos antros da terra, entre as cavernas escondidos, mas vivendo uma vida de santidade. Glorifica ao Senhor. Precisamos disso, igreja. Precisamos ser sacudidos espiritualmente. Precisamos ser abalados espiritualmente, dizendo assim: Senhor, eu não quero me conformar com este mundo. Eu não sou inconformado com este mundo, Senhor. Eu quero me conformar com Ele. Eu não quero me conformar a Ele. Eu quero andar em conformidade com a Tua palavra, de acordo com a Tua lei, de acordo com a Tua santidade. O mundo não pode ditar a minha maneira de viver. Mas a Tua palavra me guia pelo caminho eterno. Que nós possamos, irmãos, que caminha debaixo da palavra de Deus, onde os fiéis realmente aparecem, onde os fiéis glorificam a Deus, onde debaixo do sangue de Cristo Jesus, podemos de fato dizer: nós somos sal da terra e luz do mundo. Que Deus aplique isso em nossos corações, para a glória dele somente. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado, a Deus, porque a Tua palavra foi exposta, Deus, nesta manhã. Que o Senhor possa aplicá-la, Deus, em nossos corações, Senhor. Que nesse domingo, o dia do Senhor, ó Deus, possamos de fato louvar o Teu nome, exaltar a Tua palavra, Senhor, e reconhecer a Tua majestade sobre nós, Senhor. Tu sabes, ó Deus, das nossas necessidades, como o Teu povo aqui em Riachão, ó Deus, do Jacuípe. Nos ajuda, Deus, como essa pequena igreja, Deus, essa pequena congregação, Senhor. Cresça, ó Deus, em santidade. Cresça, ó Deus, em amor, em temor à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer isso, ó Deus, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor. É o que nós te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Santo Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Irmãos, baixe sua fronte, orem ao Senhor, sua oração individual. Em seguida, estaremos na escola dominical.